Muito bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Deixa a professora ligar a câmera aqui. Isso. Nós vamos iniciar então a nossa aula de língua portuguesa. Gostaria que vocês pegassem o livro do EMAI, Ler e Escrever, né? E abrissem na página 145, para que a gente possa fazer as nossas atividades de hoje, que é cantigas populares. O que é cantigas populares? São aquelas canções que geralmente a gente canta brincando, ciranda, cirandinha, atirei o pau no gato, que mais? Se essa rua fosse minha. Então tem várias cantigas que a gente canta para a gente poder brincar. E brincando a gente aprende a escrever, tá? Então eu gostaria que vocês abrissem na página 145. Nós já fizemos muitas atividades de escrita, reescrita de cantigas. E hoje a gente vai focar na produção de texto de um bilhete. E depois nós vamos focar numa reescrita, numa nova versão de algumas palavras da cantiga proposta hoje no Ler e Escrever. Depois nós vamos trabalhar uma atividade de segmentação, né? Separar algumas frases que a professora colocou lá de uma forma bagunçada. E depois a última atividade também nós vamos fazer uma correção de ortografia. Eu escrevi algumas coisas e eu gostaria que vocês me ajudassem a corrigir. A atividade de hoje é bastante tranquila, tá? Façam no tempo de vocês, vai pausando o vídeo. A cada atividade a professora vai falar, ó, pausa, faça, depois continua, para poder ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então, abrindo o livro, página 145. Aqui, ó, a professora já abriu na página 145. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, viu? Página 145, tá bom? Vou passar aqui minha tela pro lado de cá. Aqui em cima. Escreva junto com seu professor e colegas um bilhete, solicitando ao adulto de sua família que escreva uma cantiga conhecida por ele. Olha só, é uma atividade que vai precisar fazer um trabalho de pesquisa, né? O que é um trabalho de pesquisa, professora? A gente vai precisar de um adulto. Então, nós vamos escrever um bilhete e esse bilhete nós vamos mandar para a mamãe ou para o papai, para uma pessoa da nossa família. A gente vai escolher, pode ser para o nosso irmão, pode ser para a nossa irmã, para quem a gente quiser. E qual é a proposta aqui do bilhete? Já está escrito, ó. Escreva, junto com seu professor e colegas, um bilhete solicitando a um adulto de sua família que escreva uma cantiga conhecida por ele. Então, quem vai escrever essa cantiga? É o adulto, né? Então, nós só vamos fazer um bilhete. E a professora colocou aqui ao lado algumas coisas que a gente vai utilizar para escrever um bilhete. Então, vocês vão escrever nesse campo aqui, ó, um bilhete. Para quem? Então, para quem que vocês vão escrever um bilhete? Eu vou escrever um bilhete para o meu irmão, né? Então, o meu irmão se chama Jonathan. Eu vou escrever Jonathan, é o título, né? Aqui eu deixa a professora tentar escrever. Vamos ver se eu vou conseguir. Não sei. Hoje a professora marcou um negocinho novo aqui, ó. Então, primeira coisa que eu vou fazer, ó, o nome dele é Jonathan. Eu vou fazer fora de forma para vocês verem, tá? Então, eu vou escrever Jonathan. É a primeira pessoa que eu vou enviar, tá? Então, deixa eu apagar aqui para não ficar confuso também para vocês. Por que eu escrevi dessa forma aqui? A professora tá aprendendo esse novo mecanismo, então a professora queria só testar. Mas aqui não vai dar muito certo. Deixa a professora pular aqui. Aqui mais fácil. Pronto. Então, vocês vão escrever aqui nesse campo o nome da pessoa para quem vocês vão enviar.
Eu vou enviar para o Jonathan a informação que ele precisa passar. Então, qual a informação que eu preciso passar? Na linha de baixo, eu vou escrever: você conhece alguma cantiga popular? Por exemplo, tá? Ou você pode me dizer alguma cantiga popular que você gosta? Ou outros exemplos. Você pode cantar para mim alguma cantiga popular? Então, ele vai dizer. Então, você tem que colocar no bilhete a informação que precisa ser passada para ele entender o bilhete, para a pessoa que você está enviando entender o bilhete. Lembrando que você não vai falar para a pessoa, você vai entregar o bilhete para ela ler. E ela precisa entender o que está acontecendo, o que você precisa. Depois que você escreveu todo o bilhete, você precisa dizer quem está enviando o bilhete. Quem está enviando o bilhete? Nesse caso aqui, eu estou enviando o bilhete para o meu irmão. Então, eu vou dizer assinado Iná, ou beijos Iná. E a data de hoje, porque ele precisa saber que eu estou fazendo isso hoje, tá bom? Então, a primeira atividade, elaborar um bilhete. Com a ajuda da mamãe e do papai, aí em casa vocês vão elaborar. Para quem que vocês... Não pode esquecer, para quem está enviando o bilhete, a informação que o bilhete precisa passar, quem enviou o bilhete e a data do bilhete. Então, são 4 informações, tudo bem? Segunda atividade. Vocês vão abrir na página 146. Então, é leitura da cantiga. Etapa 2. Leitura com o professor. Então, se a leitura é com o professor, eu gostaria que você pegasse agora. Depois que você já fez a atividade do bilhete, vocês vão pegar a atividade aqui. Eu aumentei para a gente poder ver melhor. Colocar o dedinho lá no título da cantiga, se essa rua fosse minha. É o título dessa cantiga. E nós vamos ler juntos. Podemos? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou, deixa eu aumentar aqui, que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Se eu roubei teu coração, é porque tu roubastes o meu também. Gostaram? Já ouviram essa cantiga? A professora depois vai enviar o link dela para vocês cantarem, tá? Depois que vocês acabaram de ler, vocês vão para a próxima atividade. Vamos lá. Complete a cantiga utilizando novas palavras. Então, a professora colocou aqui, ó. Vocês vão fazer a reescrita dessa cantiga no caderno. Se na nossa cantiga é rua, mas eu gostaria que vocês trocassem por uma outra palavra semelhante. Então, o que é semelhante à rua? Pode ser, por exemplo, se essa estrada, essa alameda ou essa avenida. Então, algo que é semelhante. Vocês vão escolher e vocês vão colocar aqui. Lembrando que vocês vão repetir, ó. Lá na nossa cantiga original, se essa rua. Então, se vocês colocarem aqui, ó, por exemplo, se essa praia, tem que ser 2 vezes, tá bom? Fosse minha, eu mandava, lá no texto tá escrito ladrilhar,
que é colocar pisos, ladrilhos, tá? E aqui vocês vão colocar o quê? Então, vocês pensem e coloquem aqui uma palavra que dá sentido à música. Não pode ser uma palavra qualquer, tá? Tem que dar sentido à música. O que que é? Você tem que saber o que é. Com, lá no texto, é pedrinhas. E aqui você pode colocar o quê? Você vai escolher algo que dê sentido, tá bom? Para o meu, lá tá escrito amor. E vocês podem escrever o que aqui? Então, lembre-se, são palavras que dão sentido à cantiga, mas que vocês podem inventar, tá? Então, vocês podem escolher. Escolha a melhor palavra para dar sentido a essa estrofe da cantiga, somente essa. A segunda atividade, a atividade com segmentação, dessegmentação. No caderno de classe, organize as frases corretamente. Eu peguei a segunda estrofe da cantiga e juntei todas as palavras. Mas eu tenho que agora colocá-las separadas, porque eu sei que eu não posso escrever assim. Olha só, já imaginou eu pegar um texto dessa forma aqui para ler, ó? Nessa rua tem um bosque. Dá para entender? Eu falando dá, mas na escrita a pessoa que vai ler não. Então, vocês vão separar. Então, ó, podem pegar um instrumento, por exemplo. Eu vou pegar aqui, ó. Nessa, eu vou separar. Rua. Nessa, rua, tá? Fiz dessa forma, o meu dedinho é maior, como eu tenho que escrever na tela e às vezes não aparece. Mas vocês em casa podem fazer da forma como achar melhor, tá? Já escrevam a forma correta, não precisa escrever toda a palavra junta e depois separar. Vocês podem escrever a palavra inteira, correta, tudo bem? Deixa a professora voltar. E para a última atividade de hoje, vocês vão me ajudar a escrever corretamente algumas palavras. Então, aqui, ó, reescreva no caderno de classe a última parte da cantiga, organizando corretamente a ortografia das palavras. Então, a professora colocou aqui de um preto mais escuro as palavras que estão precisando ser organizadas, arrumadas ortograficamente. Se eu roubei, tá certo essa palavra? Qual é a letra que tá faltando? Ou tem letra a mais? O que tem essa palavra que precisa ser organizada? Aí vocês vão fazer a mesma coisa com o outro roubei, coração. Tá certo coração dessa forma? Tá certo quero escrito dessa forma? E roubei, tá certo escrito dessa forma? Tá sobrando ou tá faltando letras? A mesma coisa aqui com esse. Olha o coração aqui, tá escrito corretamente? E o porquê aqui, tá escrito corretamente? E o também, tá escrito corretamente? Então, são algumas palavras que vocês vão organizar a ortografia, tá bom? Por hoje é só. A professora fica à disposição de vocês para qualquer dúvida. E agora também vou enviar tela a tela para aqueles que quiserem depois conferir as atividades. Um beijo.